Professor Wagner falando aqui com vocês, agora a questão 15 do ENA 2018, uma questãozinha de probabilidade. Então a questão diz o seguinte: em uma fila de 5 pessoas, vou anotar essa informação aqui que ela é importante, uma fila com 5 pessoas, todas com alturas diferentes, qual a probabilidade de 2 pessoas mais altas ocuparem os 2 primeiros lugares da fila? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu tenho 5 pessoas para agrupar. Bom, essas 5 pessoas, então eu posso agrupá-las de 5 fatorial modos diferentes. 5 fatorial, todo mundo lembra, né? Como é que a gente abre um fatorial? E o resultado dessa multiplicação aqui vai dar 120. Então, a gente tem 120 formas de organizar essas pessoas nesses 5 lugares, certo? Nessa fila. Então, são 120 formas. Só que ele não quer saber isso. Ele quer que as 2 pessoas mais altas ocupem os 2 primeiros lugares. Vou marcar essa informação aqui. Ó. As 2 pessoas mais altas nos 2 primeiros lugares da fila. Então, vamos chamar essas 2 pessoas. Vamos chamar aqui essas 2 pessoas de W e de M. W de Wagner e M de Maico. Nós somos as 2 pessoas mais altas da fila. Então, a gente tem 2 opções de organização. A primeira opção é começando comigo, depois vem o Michael, e depois tem 3 opções. Para esses 3 lugares na fila, eu tenho 3 pessoas que eu posso escolher para esse primeiro lugar, 2 pessoas para esse segundo lugar e 1 pessoa para o último lugar, certo? As 2 primeiras foram definidas. Para o terceiro lugar, eu posso escolher qualquer uma das 3 restantes, depois qualquer uma das 2, depois só tem uma pessoa para colocar. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 1, são 6 possibilidades. E a segunda opção é, sendo o primeiro o Michael, depois eu, e aí eu ainda tenho 3 lugares na fila. Para a pessoa que vem depois aqui de mim, eu tenho 3 opções, depois eu tenho 2 pessoas e por último só tem uma pessoa. Então, novamente, eu tenho mais 6 opções. Então, com as 2 pessoas mais altas começando a fila, a gente tem um total de 12 casos, que são 12 casos favoráveis, dentro do que o problema trouxe para a gente. Então, a probabilidade vai ser o quê? A gente já sabe que a probabilidade são os casos favoráveis, que são 12, dividido pelo total de casos, que são 120. 12 por 120 é a mesma coisa que 1 sobre 10, porque a gente pode dividir todo mundo por 12. Então, a probabilidade é 1/10. 1/10 está aqui, é a nossa letra C. Então, bem tranquilinha essa questão. A gente definiu o espaço amostral, que são 120 pessoas, ou 120 pessoas não, 120 formas de organizar essas 5 pessoas em fila. Depois a gente nomeou as 2 pessoas mais altas da fila e colocou elas no comecinho da fila, sendo 2 possibilidades, né? Uma primeiro o Wagner, depois o Maico, e a outra primeiro o Maico, depois o Wagner, que são as 2 pessoas mais altas. Temos 12 casos favoráveis em um total de 120, o que nos dá 1/10 a nossa probabilidade. Então, tá aí o nosso gabarito, letra C. Belezinha, galera? Até mais.